Bom, boa tarde a todas e todos. É com prazer que recebemos para... Infelizmente, chegamos à última palestra do ano do Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade. Hoje, com o excelente tema dos aspectos humanitários do conflito de Nagorno-Karabakh, com nossos convidados ilustres. Eu vou apresentar rapidamente a eles, para não roubar muito tempo da palestra. Então, nós temos o senhor Artur Haroyan, que é armênio, radicado no Brasil desde 2008, é ator e autor de livros e sobrevivente da guerra em Nagorno-Karabakh na década de 90. Eu não vou falar muito, para ele poder falar um pouquinho da experiência dele no conflito e um pouquinho da experiência de vida dele, para não dar spoiler. Além do senhor Artur Haroyan, nós temos o professor Dr. Flávio de Leão Bastos Pereira, que é pós-doutorando pela Universidade Mediterrânea de Reggio Calabria, na Itália, Mediterranean International Center for Human Rights Research, programas em novas tecnologias e a lei, com bolsa integral, é doutor e mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, e professor de Direitos Humanos e de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dentre outras coisas de seu extenso currículo. Finalmente, mas não menos importante, teremos como mediador o professor mestre Michel Kurdoglian Lutaif, que é mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Cruzeiro do Sul. Aproveito para dar mais uma vez boa tarde a todos os presentes e também na figura dos professores co-organizadores, o professor Arturo Roberto de Anastácio Capella e o professor doutor Paulo Borba Casella. Então, sem mais delongas, para não roubar o tempo de vocês dessa deliciosa palestra que teremos hoje, passo a palavra ao senhor Artur Haroyan. Por favor, boa tarde, senhor Artur. O palco é seu. Obrigado. Estava com saudade dessa frase, o palco é seu, por causa da pandemia, que a gente não consegue se apresentar, fazer nada, porque, infelizmente, cultura não é tão valorizada no nosso país. Quando eu falo nosso país, eu menciono o Brasil e também a Armênia, porque sou cidadão dos dois países. Eu me chamo Artur Haroyan, sou armênio, nascido na Armênia, nasci no império que não existe, na União Soviética, e desde criança eu fui fascinado pelo Brasil. Assistia todas as novelas brasileiras, mesmo que os homens não podem assistir novela porque isso não é coisa de homem, mas eu sempre achava um jeito para poder fazer isso, e tudo isso fez um tipo de lavagem cerebral na minha cabeça, que eu tenho que viver no Brasil. E desde meus 4 anos eu lembro perfeitamente como eu falava para minha família que eu vou mudar para o Brasil, eu vou viver no Brasil. Eles achavam isso muito esquisito, muito estranho, de onde eu achei o nome desse país, porque no nosso mapa nem tinha... nosso mapa nem tinha este país, na verdade tinha somente países da grandiosa União Soviética. E em 2008 eu me mudei para cá, vim como turista e não voltei mais para morar na Armênia, mas eu tento todo ano ir para lá para visitar a minha família. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. Bom, sobre meu país, o que eu posso dizer? A Armênia, infelizmente, está num lugar geograficamente difícil, porque em todos os lados a gente tem inimigos seculares. Eu posso dizer que a Turquia, não considero o Azerbaijão inimigo secular, porque eles não existiam séculos atrás. É um projeto da União Soviética, aquele país que foi formado desde o começo do Império Soviético, mais ou menos em 1918, depois da Revolução dos bolcheviques e dos mencheviques. E, infelizmente, meu país sempre foi mirado, atingido pelos turcos. Sabemos todos sobre o genocídio armênio, que aconteceu em 1915. Na verdade, um pouquinho mais antes, mas a grande maioria da aniquilação, da matança, da massacre aconteceu em 1915, e a gente relembra o dia 24 de abril,
E depois de um pouquinho mais de 100 anos, a mesma coisa se repetiu, porque os turcos não foram punidos. A Europa fechou os olhos, o mundo fechou os olhos, porque não sei como posso dizer que armênios não eram tão importantes, só era importante de fazer aquela aniquilação, porque a Turquia era aliado dos grandes líderes europeus, então o genocídio armênio não foi reconhecido, e depois de 100 anos e pouco, a mesma coisa repetiu contra a população de Artsakh, chamado mais conhecido como Nagorno-Karabakh. Isso é uma falha da humanidade, porque se a gente fala do holocausto do povo judeu, e não apenas do holocausto do povo judeu, porque aconteceram outros holocaustos antes e depois, lembramos os sírios também, a Ruanda e muitos, a questão armênia foi meio para o lado, quase o tempo todo. E se tornou uma carta de manga nas mãos dos políticos. Ou seja, a vida daqueles 1,5 milhão de armênios assassinados virou um jogo político. Por exemplo, o que eu dizer com isso? Quando algum país quer reconhecer genocídio armênio, Turquia ameaça e chama de volta os seus embaixadores, os seus cônsuls. A mesma coisa acontece sempre quando a Alemanha reconheceu o genocídio armênio oficialmente no parlamento do país também, em 2015, quando a Armênia estava relembrando, o mundo inteiro estava relembrando o centenário do genocídio armênio. A Alemanha reconheceu e Turquia chamou o seu cônsul ou seu embaixador, não sei, de volta. Então, essa questão, infelizmente, virou um jogo político nas mãos da Turquia e dos outros países da União Europeia. E fico feliz também e sou muito agradecido a todos aqueles países, principalmente ao Uruguai, que foi o primeiro país que reconheceu genocídio armênio, se não me engano, em 1950 e alguma coisa. Quando eu soube disso pela primeira vez na escola, a gente ficou muito fascinado, tipo, como assim, Uruguai, não há uma comunidade grande armênia lá. Tem comunidade armênia, mas não é tão grande como nos Estados Unidos, por exemplo, na França ou na Rússia. E a gente ficou muito honrado e pensamos que se um país onde não há uma grande comunidade armênia, então, e reconhecer o genocídio armênio, então isso é possível, sem alguma influência da comunidade, ou até alguma com influência da comunidade, porque é sobre nossa história, sobre nossos bisavós que viviam lá, que foram aniquilados, porque eu sou descendente diretamente de uma família que foi massacrado no genocídio armênio, do parte do meu pai, que ficava na cidade de Kars, que é a Armênia histórica, porque a gente nos chama Turquia, porque é a Armênia histórica, e com os outros muitos países, como Kars, Van, e meu bisbisavô, acho que posso chamar assim, tinha uma capela lá. Muita gente foram trancadas dentro dessa capela e foram queimadas vivos. Se no começo do século XX a mente humana era capaz de fazer esse tipo de coisa, depois de um século praticamente não mudou nada. Porque se a gente está vendo tudo o que aconteceu agora em Artsakh, praticamente é a mesma coisa, é a mesma caligrafia, o que os turcos faziam 100 anos atrás, eles estão continuando a fazer agora. E um país pequeno como a Armênia tinha que enfrentar contra Turquia, contra Azerbaijão e contra jihadistas da Síria. E a Europa ficou em pé falando que não, vocês têm que parar tudo isso, mas com palavra você não resolve nada, menos palavra e mais ações, como dizem. Então,
A Europa também não fez muita coisa para ajudar os armênios. Não é questão os armênios, os humanos, os civis, para evitar esse tipo de tragédia que aconteceu há 2, 3 meses atrás na Armênia. Como a gente pôde ver no YouTube ou nas redes sociais, muitos vídeos como os soldados azeris estão se comportando contra os reféns, e não apenas contra os reféns armênios, mas também contra os civis armênios. Isso é alguma coisa desumana. E depois de um século, a mesma coisa repetiu ainda mais brutalmente, e as pessoas, ninguém fizeram nada. Ninguém fez nada para parar tudo isso. Mais de 50 mil de armênios de Artsakh refugiaram para a Armênia sem ter onde viver, sem ter o que comer, sem abrigo, sem nada. Alguns agora estão voltando para Stepanakert e para algumas regiões que, depois daquela maldita assinatura entre Putin, Pashinyan, que é primeiro-ministro da Armênia, e o presidente do Azerbaijão, aconteceu, e eles dividiram o Artsakh, que pertencia historicamente à Armênia. Eu não sei como aquele povo consegue, provavelmente eles falsificam a história, provavelmente não, eu tenho certeza, porque em muitos livros não armênios, muitos livros de muitos historiadores romanos, gregos, quando você vê um mapa Armênia junto com suas regiões, com seus estados, com seus reinos, Karabakh, ou seja, Artsakh, está lá. Os azeris falam que lá tem muitas igrejas católicas que pertencem aos albaneses caucasianos. Só que eu não sei desde quando estes albaneses caucasianos escrevem com o alfabeto armênio, porque em todas as igrejas há manuscritos com o alfabeto armênio. É um alfabeto muito específico, não dá para confundir nem com latim, nem com cirílico, nem com hindu, nada. É um alfabeto próprio. Então, tentando até falsificar a história, isso coloca eles num papel de, com todo o meu respeito, de palhaço. Eles são palhaços, eles não reconhecem que eles são palhaços, mas eles são. Alguns dias atrás, o presidente daquele país, o Azerbaijão, repetiu mais uma vez que nós devemos devolver as nossas terras históricas, que é Zangezur. Zangezur faz parte, que está na Armênia atualmente. Sevan, o lago armênio, se você vê o mapa da Armênia, no meio tem um lago, e Yerevan é a capital da Armênia. E o presidente fala que que Yerevan, que é mais antigo do que Roma, pertence aos azeris, que é um povo turco que o país deles foi formado, 30 ou alguma coisa assim, anos atrás. Então, tentando eles falsificar essa história, eles ficam nesse papel de palhaço. Acho isso muito engraçado quando eu escuto tudo isso, porque não porque eu sou armênio eu devo defender minha história, eu devo defender os meus ancestrais, mas eu sei ler livros armênios e também eu sempre procuro pesquisar outras fontes. E nas outras fontes, em todos os mapas do Império Romano, dos historiadores, dos manuscritos, Armênia era vizinho da Babilônia, uma civilização que não existe até agora, da Suméria, que não existe até agora, e nenhuma menção sobre Azerbaijão, infelizmente para eles. Isso uma breve introdução sobre genocídio armênio e sobre Artsakh, o que estava acontecendo. Eu gostaria de também compartilhar um trecho o armênico, que será lançado, aproveitando o gancho aqui, que será lançado em fevereiro, terá Noite de Autógrafos em Martins Fontes em março. É um livro autobiográfico de um imigrante que saiu da Armênia e sobreviveu
num país que não fala o idioma dele, que não conhece muito bem a cultura dele apenas pelas novelas, mas a realidade brasileira e as novelas, elas não são tão parecidas. Então, é um livro que pode ajudar muitos imigrantes, independente armênios, sírios, porque nosso Brasil aceita todos os povos, todas as etnias, todas as cores, todas as raças, para sobreviver neste país. Então, com licença, eu vou dar uma lida aqui nesse trecho. Esse trecho chama A Regra do Jogo, porque todos os capítulos são nomeados com o nome das novelas conhecidas brasileiras. O trecho inclui como os armênios sobreviviam na época da guerra de 1991, a primeira guerra contra a Azerbaijão, quando estávamos defendendo os armênios e as nosso homeland, não sei como dizer essa palavra em português, dos Azeris e A pátria. como? A pátria. A pátria, Como? obrigado, a pátria, muito obrigado. É sobre isso, eu vou ler aqui, espero que vocês vão aproveitar. A regra do jogo. Quando os barulhos dos motores das viaturas militares se afastavam do nosso pátio e só se podia ouvir suas sirenes no final da estrada, Lilith, minha irmã, arrancava as cortinas pretas da janela e com toda a força apertava play do magnetofone. Então o nosso apartamento frio no inverno antecipado se enchia de fervor tropical. Era a hora de dançar lambada. Preparávamos-nos para uma festa que acontecia no pátio todo sábado, mais ou menos como uma festa junina brasileira, só que com muita neve ao redor. Em vez de pinhão, comíamos semente de girassol e no lugar de quentão bebíamos chá fervido nos samavares. Samavares é um tipo de chaleira típica da União Soviética, típica russa. Os vizinhos se acomodavam na frente do palco, improvisando, esperando ansiosamente o show começar. Eu vestia minha sunga, Lilito seu maiô, colocávamos nossos casacos de lá para cima para não morrermos congelados e apertávamos maratonamente o play. Então a música mágica e o ritmo quente começava a contagiar a todos. Cantávamos junto com a cantora Kaoma. Sambulambadaê, Sambulambadaê, era tudo o que conseguíamos captar da música sem entender o significado, mas certamente era algo muito positivo e alegre. O sucesso absurdo da lambada continuou até o dia em que o videoclipe da música passou na televisão. Pornografia implícita, perversão e indecência. Onde vamos chegar com essa depravação? Pobres redatores dos jornais, como se nunca tivessem assistido filmes alemães de conteúdo adulto que clandestinamente entravam no território da União Soviética. Será que eu era o único a enxergava praias fascinantes, céu azul, a gente alegre naquele videoclipe? No agradecimento, tirávamos os paletós por alguns segundos, fingindo que estávamos na praia. Vistam-se logo, vão congelar, gritava preocupada minha avó Adelina. Nunca mais vão dançar lambada no inverno. Parece que profetizou, pois nunca mais dançamos. Na mesma noite, as viaturas militares apareceram e levaram todos os homens que nos assistiam. Os outros se trancaram nas suas casas, desligaram as luzes e tamparam as janelas com as cortinas pretas. Havia começado a guerra. Um dos primeiros grandes conflitos pós-soviéticos surgiu na fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão. O motivo dessa disputa era uma área de 11.458 km² chamada Artsakh, conhecida também como Nagorno-Karabakh, um território de maioria armênia que documentadamente fazia parte da Armênia histórica. A União Soviética, por decisão de Joseph Stalin, tomou controle daquela área em 1923, tornando-a uma região autônoma dentro da República Socialista Soviética do Azerbaijão, transformando o local em um enclave de população armênia cristã num país majoritariamente islâmico.
Em outras palavras, o líder plantou uma bomba de ação lenta, uma das versões de artificialidade do terremoto de 1988, supostamente tinha o intuito de ocupar a mente dos armênios dedicados a se recuperar da tragédia para impedir o começo de uma guerra. Enquanto isso, com o epílogo do Império Soviético, os armênios, de forma brutal, foram expulsos das cidades ázeres, como Baku e Sumgait. Foi quando a bomba do Stalin explodiu. Aquela guerra era devastadora. Isolou o país do resto do mundo. Os vizinhos que viviam uns aos lados dos outros tornaram-se inimigos mortais. As famílias ázeres que ainda moravam na Armênia socialista deixavam suas casas e fugiam. Havia muita morte, mas chorando e tiros por toda parte. A guerra de 1992 deixou uma ferida aberta entre os dois povos, uma cicatriz profunda dividindo as gerações entre antes e depois, gerando expressões como anos de fome, ano de frio, anos ruins, mas a frase mais popular era anos de escuridão. Caso essas expressões sejam pronunciadas na presença de armênios da minha geração, verá como seus sorrisos desaparecerão instantaneamente. Minha pátria experimentou um apocalipse sem precedentes e, sendo um país pequeno, correu um sério risco de ser riscado do mapa. Fomos bloqueados durante 3 anos. Vivíamos dos próprios recursos. Azerbaijão cortou o gás que abastecia algumas partes da Armênia. O funcionamento das ferrovias foi paralisado. Ninguém saía e ninguém entrava. A Turquia oficialmente fechou as fronteiras com a Armênia, impedindo a passagem de qualquer coisa por via aérea e terrestre. Os conflitos pós-soviéticos envolvendo a Abkhazia e Ossétia impossibilitaram a comunicação com Geórgia. Só a Rússia fazia seu trabalho perfeitamente, aproveitando da sua situação, abastecendo ambos os países, como Azerbaijão e como a Armênia, com as armas. O fornecimento de alimentos básicos foi interrompido. O bloqueio da usina nuclear nos levou à escuridão total. Os aparelhos eletrodomésticos perderam suas funções. As velas de parafina e as lâmpadas de querosene se transformaram nos objetos mais importantes de cada lar. Achar essas velas era uma tarefa difícil. Por isso, minha bisavó Gohar, que sobreviveu a 2 guerras e um genocídio, com o atual seria a terceira, aprendeu uns truques. Ela ensinou a gente a reutilizar a parafina, transformando-a em uma vela nova. Foi uma atividade tão prazerosa que até hoje guardo aquela fórmula na minha memória. Quando repentinamente a luz voltava por curtíssimo tempo, a população saía para a rua e gritava de felicidade: "A luz voltou! A luz voltou!" O inverno se tornou uma ameaça real. Os idosos que moravam sozinhos e não tinham como aquecer as suas casas morriam congelados. Minha família, junto com os outros, abrigou os vizinhos idosos em nossas casas para salvá-los da morte. Toda a casa passou a ter um fogão a lenha, o que, com consequência, causou o desmatamento de 40 mil hectares de floresta. Nos finais de semana, com chuva, neve, famílias inteiras iam para as florestas. O mesmo faziam homens e minha família junto comigo. Todos os objetos passavam a ser classificados entre queimáveis e não queimáveis. Poderiam ser portas, janelas, tacos de piso, sapatos, esterco seco de vaca também queimavam perfeitamente. Livros, exceto as bíblias, bem como os pôsteres das propagandas comunistas, inclusive cartazes com a imagem dos líderes Lenin e do Stalin. Dezenas de ônibus e viaturas militares partiam para as fronteiras, levavam até mesmo aqueles que não sabiam atirar e nunca na vida seguraram uma arma. Perto de ferrovia morava o tio Levon, o carteiro do bairro. A sua casa era um vagão abandonado, pois seu apartamento foi destruído pelo terremoto. Morava sozinho, não tinha filhos. Pessoa humilde e modesta. Cresceu em um orfanato e nunca conheceu seus pais. Ainda moleque, perdeu sua perna direita nos trilhos por onde passavam trens de carga. Sem uma perna, apoiado nas muletas, todo dia encarregava cartas, exercendo com gosto seu ofício. Ele era muito inteligente, suas palavras significavam muito para os homens do bairro. Com as mulheres era gentil
e junto com as cartas levava flores colhidas pelo caminho. As crianças adoravam ouvir suas histórias inventadas, sempre com um final engraçado e feliz. Quando começou a guerra contra o Azerbaijão, o senhor Levon tornou-se a pessoa mais indesejada. Ele passou a ser mal recebido no bairro inteiro. O motivo desse tratamento era as cartas que ele distribuía para as famílias que perdiam seus filhos ou parentes nas fronteiras. Ele passou a ser chamado de morte, devido à sua profissão. Com muita tristeza, era obrigado a fazer essas notificações. Assim, 2 vezes ele comunicou à viúva Hranush sobre o falecimento de 2 dos seus filhos no campo de batalha. 3 semanas depois chegou outro comunicado sobre o sequestro e assassinato do seu filho mais velho pelos soldados ázeres. Senhor Levon não teve coragem de entregar a carta para a viúva, rasgou e engoliu até o último pedaço. Testemunhas dizem que é um dia de muita chuva, quando o nível do rio Depet subiu sem aguentar o peso e o ódio das pessoas. Ele entrou nas águas e sumiu em suas ondas, levando o segredo da morte do filho da viúva Hranush consigo para sempre. O seu corpo nunca foi encontrado e a dona Hranush, até os seus últimos dias, esperava o seu filho voltar da guerra. Em 1994 foi assinado o cessar-fogo. Mesmo com a vantagem numérica das forças dos ázeres, a Armênia saiu vitoriosa e Artsakh tornou-se um país, uma república independente de fato. Ambos os lados se afirmaram comprometidos em honrar o cessar-fogo, porém nenhuma parte cumpriu o acordo até hoje. O Brasil não ficou fora disso e em 2018, com a iniciativa do radialista e comerciante paulistano Sarkis Karamekian, descendente de armênios e líder da Associação Juventude Armênia, Maiporá e Pilar do Sul foram declaradas cidades irmãs de Stepanakert, capital de Artsakh, pela Lei Ordinário 3767 de 2018, o que por sua vez causou um mal-estar com o Azerbaijão, que exigiu explicações do Itamaraty. Isso uma pequena parte envolvido a vida dos armênios, como eles conviviam na época da guerra e como depois daquele cessar-fogo que foi assinado em 1994, nunca foi respeitado pelo Azerbaijão. E 3 meses atrás, 3 meses e pouco atrás, esse cessar-fogo foi interrompido violadamente, novamente, pelo Azerbaijão, porque eles queriam retomar aquelas terras, porque aquelas terras para eles é território, para nós é pátria. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais, mas se tiverem algumas perguntas, eu responderei com prazer. Obrigado, senhor Arthur. As perguntas a gente deixa para o final da palestras, mas muito obrigado pela sua colocação. Então, agora, só pela dinâmica do encontro, passo a palavra ao professor Flávio Bastos. Por favor, professor, o espaço é seu. Muito obrigado, boa tarde a todos. Cumprimento o professor Paulo Borba Casella, uma referência para todos nós sempre. Meu irmão Arthur Capella, é bom revê-lo. Em 2015, estávamos juntos na Universidade Mackenzie, exatamente na celebração dos 100 anos em memória às vítimas do genocídio armênio. Cumprimento o professor Michel Lutaif, meu outro querido amigo, que agradeço o convite também. E um abraço especial, estou conhecendo hoje o Arthur Haroyan, a quem eu envio o meu cumprimento de quem é um admirador do povo armênio e da Armênia, né? Aliás, temos um amigo em comum, Heitor Loureiro, também um outro grande especialista, que, enfim, eu vou tentar manter a minha imparcialidade na análise da questão humanitária, porque é difícil para mim falar da Armênia, eu não sou armênio, eu sou um brasileiro típico, descendente de portugueses indígenas, para o meu orgulho, mas estudei com bolsa armênia no Canadá, onde eu devo toda a minha formação sobre genocídios. E lá conversávamos muito, né, sobre essa questão do ataque aos indígenas, né, no sentido mais amplo, os armênios enquanto povos originários daquela terra no Cáucaso. Para tentar contextualizar rapidamente, para quem talvez não tenha muito contato,
e aí peço até ao Arthur Haroyan que me corrija se eu cometer aqui algum erro, alguma gafe, viu, Arthur? Você que é um armênio, como a gente diz aqui no Brasil, da gema. E aí é bom contextualizar, porque a Armênia, Azerbaijão, Nagorno-Karabakh são regiões, são áreas que ficam no Cáucaso. Então vamos entender essa encrenca para eu poder entrar no direito humanitário. O Cáucaso contém a maior densidade etnolinguística do mundo. São 100 etnias para 21 milhões de pessoas. Então, nós temos já um contexto que, se você ainda acrescentar a presença de cristãos, xiitas, sunitas, aí, então, é um melting pot que torna essa questão, vamos assim dizer, o professor Heitor costuma dizer isso, perto do Cáucaso, os Balcãs fica algo mais simples para se compreender, né? Então, fica aqui essa primeira observação sobre o seu contexto. Um segundo ponto, existe ainda entre Artsakh, Armênia, Azerbaijão, um estado de guerra. O que houve foi um cessar-fogo em 94. Não houve um armistício do ponto de vista jurídico, né? Então, eu lembro aqui, por exemplo, da mesma situação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que juridicamente também se encontram em estado de guerra. Um outro ponto que eu gostaria de citar, que o Arthur mencionou aqui, é a questão do Holocausto. É muito importante para aqueles que não estão muito afetos ao estudo relacionado aos genocídios, à sua memória. O Arthur Haroyan coloca um ponto aqui essencial. Por que o genocídio armênio não é tão... não, ou pelo menos não foi, porque hoje eu penso que mas porque nunca foi tão comentado ou recebeu tantas atenções como o Holocausto. Na realidade, me permitam lembrar aqui dois autores, dois pensadores, William Faulkner, um dos mais importantes escritores norte-americanos, que dizia: o passado não é passado, ele sequer existe. Ou Santayana, uma placa, inclusive, que está na entrada de Birkenau, Auschwitz II, lá na Polônia, em Oswiecim. Quem não souber lembrar o passado, está condenado a repeti-lo. E aqui, eu recordo que uma escritora, que depois ficou conhecida por ter sido embaixadora americana do governo Obama na ONU, a Samantha Power, que escreveu um livro publicado no Brasil sob o título Genocídio, a retórica americana em questão, ela menciona nesse livro uma frase que Hitler teria dito aos seus generais pouco tempo antes da invasão à Polônia. Ora, ninguém lembra dos armênios, ninguém se lembrará dos judeus. Esta frase, há uma discordância entre historiadores se ela teria ou não teria realmente sido dita, mas ela consta em vários livros. Também quero lembrar que o genocídio armênio, ocorrido entre 1915, como bem lembrou Arthur, e 1923, ele é a segunda ocasião na história do século XX em que se usa a expressão crime contra a humanidade. Quando França, Império Britânico, porque era o Império à época, Estados Unidos, Rússia, publicam um documento que vocês podem achar no Google, ele está digitalizado hoje, dizendo aos otomanos: cessem este crime contra a humanidade e contra a civilização que está sendo cometido contra os armênios. A primeira vez que essa expressão foi usada foi quando se referiram ao massacre no Congo belga por Leopoldo II, mostrando que nem só ditaduras e regimes totalitários cometem genocídios, também os regimes ditos democráticos, né? Pois bem, com esse contexto, é importante lembrar por que o Holocausto normalmente é colocado como contraponto ao genocídio armênio. O Holocausto é um genocídio específico porque ele atinge um grau de sistematização no qual, ou seja, a visão, aquela visão que nós, quando falamos em corporações, empresas, né, eficiência e economia,
estes valores foram aplicados ao extermínio. A visão fordista foi aplicada ao extermínio. Então, isso torna o Holocausto algo único. Entretanto, as conexões históricas com o genocídio armênio são claras. E o Arthur acabou de citar uma delas. Em 2015, a própria Alemanha, que é o país com que eu tenho mais contato por conta desses estudos, reconhece a sua responsabilidade no genocídio armênio, coisa que a Turquia não fez até hoje. E o faz porque quem treinava os oficiais otomanos eram os alemães, por exemplo. Não é? Então, há conexões históricas claras aqui. Isso tem relação? Isso tudo guarda relação com o que acontece no Cáucaso? Totalmente. Primeiro, o genocídio, os crimes contra a humanidade são questões transgeracionais. Transgeracionais. O neto, o bisneto do sobrevivente de um desses grandes e terríveis acontecimentos, ele continua, não é? Mantém, não só na memória emocional, mas no seu corpo, no seu modo de ver o mundo, assim como nós estamos no Brasil, resgatando a tragédia da escravidão negra e indígena, não é? Isso é muito importante para a identidade de um povo. E os armênios têm isso muito, muito bem claro. E por conta disso, erros foram cometidos. Eu vou citar um aqui. A Corte Europeia de Direitos Humanos, que já reconheceu que o discurso negacionista do Holocausto ofende a Carta Europeia, ao mesmo tempo, no caso Perinchek, decidiu que negar o genocídio armênio não ofende. À época, eu escrevi um artigo com a nossa colega Amanda Barsonian, outra armênia brasileira, que hoje está na Defensoria Pública, criticando isso, que foi publicado até lá em Erevan. Pois bem, então nós temos aqui esse contexto, e agora vamos mais diretamente sobre a questão humanitária. O direito humanitário, também se me permitam aqui lançar uma base rápida, é o direito que disciplina e tenta minimizar as condutas nas guerras. É óbvio que ninguém tem a ingenuidade de achar que na guerra os crimes não serão cometidos. Inclusive, o mais desavisado dirá assim, mas como assim? A guerra tem regras? Guerra não é guerra? Guerra tem regras. Isso ocorre, do ponto de vista histórico, quando Henri Dunant, o médico francês, presencia a Batalha de Solferino entre Napoleão III com seus franceses e austríacos contra italianos piemonteses, na Segunda Guerra de Unificação da Itália. E chocado com o que ele vira, tendo dado atendimento aos soldados à época, ele volta para Genebra, escreve um livro que é um clássico, eu recomendo a quem não leu que o leia, Lembranças de Solferino, se me permitem uma tradução para o português, e funda a Cruz Vermelha Internacional, inclusive todos sabem, homenageando a bandeira suíça, invertendo as cores da bandeira suíça. A partir daí, nós temos as primeiras leis de Genebra, final do século XIX, início do século XX com as normas de Haia, e que buscavam minimizar o sofrimento dos combatentes, em terra, em água, também disciplinando as armas proibidas. Então, o objetivo do direito humanitário é minimizar o que for possível minimizar. Então, por exemplo, não é crime de guerra atirar numa equipe sanitária, num médico, numa enfermeira, bombardear um hospital. Isso vai ter consequências, porque eu vou colocar daqui a pouco. É claro, vem a Segunda Guerra Mundial, não é? As estruturas, então, existentes, como a Liga das Nações, fracassam, e em 1949 é que nós temos a edição das atuais e vigentes leis de guerra. Em 49, nós temos, portanto, o chamado Renasce, recriado o direito de Genebra, assim chamado, e o direito de Haia, para nós aqui diferenciarmos do direito de Roma, do Estatuto do TPI, do Tribunal Penal Internacional, e do direito de Nova York, sistema global e sistema regionais, OEA, etc. Esse grupo de normas, são em torno de 64 artigos, mais alguns protocolos, estabelecem algumas condutas e algumas posturas. Eu vou citar apenas aquelas que guardam relação com o que o Arthur Haroyan acabou de nos brindar aqui com seu dramático depoimento.
primeiro, atacar, ter como alvo civis não combatentes, ou ex-combatentes, aqueles que não estão mais combatendo, ou porque estão feridos, ou porque estão doentes, enfim, em situação de penúria. A guerra leva a isso, né? Talvez seja o pior dos sofrimentos, eu não tenho dúvida disso. As normas vêm nesse sentido. Ora, e aqui nós temos notícias dos combates em Nagorno-Karabakh, essa última onda que nós tivemos agora, de vários ataques a civis. Esses ataques a civis poderiam configurar crimes de guerra? Penso que sim, não é? Há, inclusive, investigações em curso sobre esses ataques a civis. Talvez o Arthur depois, evidentemente, com os seus laços, com seus familiares e amigos na região, possa até nos confirmar isso. Lembrando que nós temos aqui também a questão da responsabilidade de grandes players. E me permita, viu, Arthur, eu estou fazendo muita referência à sua apresentação, porque eu acho que fica mais conectada. Mas o Arthur também mencionou, abre aspas, o maldito acordo firmado com Putin. Me corrija, o atual presidente da Armênia é Sarkisian. É isso? Isso. Que não é bem visto pela maioria dos armênios hoje, né? Pelo menos pelas críticas que eu tenho escutado. Quer falar, Arthur? Na verdade, o Sarkisian, o atual presidente Sarkisian, porque o antigo também era Sarkisian. O Serge Sarkisian não era bem visto, não. Mas este novo, ele é presidente. Como a Armênia é parlamentarista, o presidente não decide muitas coisas. É uma figura mais... Né? Perfeito. Então, nós temos aqui a questão do Putin, do atual Sarkisian, e temos outros players nesse contexto. Vejam bem, temos o Irã. Eu quero lembrar que a maioria dos azeris são xiitas, por influência do Irã. É bom lembrar, gente, que no século VII, o Cáucaso foi dominado por persas e bizantinos, persas que hoje são os iranianos. No século IX, pelos turcos. Aí é que vem a invasão árabe, e entre o século XV e o século XVIII, a guerra entre turcos e persas, as várias lutas. No século XIX, o domínio russo, e no século XX, a sovietização. Este é o percurso da região. Então, esses players, Turquia, Rússia, Irã, por exemplo, e claro, os interesses americanos, a questão do gás. Eu lembro que os dutos de gás, para quem não sabe, eles desviam do território armênio ali. Eles não passam pelo território armênio. Isso foi construído excluindo a nação armênia. É bom lembrar esses detalhes também. Então, esses players têm grande responsabilidade na questão da venda de armas, por exemplo. A Rússia vendeu armas tanto para azerbaijanos quanto para armênios, numa posição ambígua. E nós já temos decisões, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, que responsabiliza os vendedores de armas usadas em certos massacres. Então, só aqui para a gente estabelecer mais algumas conexões. Então, os ataques a civis ocorreram e violam, e como nós costumamos dizer em direito humanitário, né? Nós estamos pensando nas graves violações dos costumes e leis de guerras. Porque o que embasa o direito humanitário não é apenas a Lei de Genebra. Temos também, como norma positivada, o Estatuto de Roma, no artigo 8º, e temos os costumes de guerra e as normas de jus cogens. Então, estamos falando aqui de distintas fontes que dão embasamento para essas situações, para pensarmos em crimes de guerra. Outro fato que o Arthur citou aqui foram os ataques aos meios de subsistência. Ora, quando voltava a luz, as pessoas comemoravam. O que poderia ser queimado? Não é? O que nós precisamos para a nossa sobrevivência? Não existe, a menos que demonstrado o inverso, não existe na destruição de hospitais, na destruição de meios de subsistência. Lembra aqui um fato histórico, quando ao final da Segunda Guerra
Hitler dá a ordem a Albert Speer para destruir os meios de subsistência do povo alemão. Pelo menos ao que consta dos autos de Nuremberg, Albert Speer teria recusado. Mas destruir os meios de subsistência dos civis também é considerado crime de guerra. Vou fazer outra conexão com o passado. Na Guerra da Síria, recente, foram filmadas várias cenas do Estado Islâmico implodindo igrejas armênias. Igrejas que não eram alvos militares, mas que eram homenagem aos mártires do genocídio armênio. Vejam como é transgeracional a questão do genocídio armênio, e ela está presente nessa guerra. Por quê? Eu não tenho dúvida é uma opinião, mas eu não tenho dúvida dela. Se os azeres tomam o território de Artsakh, cuja independência ocorre em 10 de dezembro de 91, me corrija também sobre isso, Arthur, mas se eles tomam esse território, ocorreria ou ocorrerá, se isso ocorrer um dia, uma limpeza étnica. Porque, como o Arthur falou, os armênios não estão lá por outra razão que não a sua conexão com aquela terra. Essa é uma expressão que eu uso muito quando eu debato a questão indígena aqui no Brasil. Né? Realmente, e é verdade, são áreas, foram os primeiros cristãos do planeta. São áreas tão antigas quanto Roma mesmo, é verdade isso. Não é modo de expressão, são mais antigos que Roma, em algumas regiões. As igrejas armênias, né? Então, a conexão é o mote, é a razão maior. Já do ponto de vista do Azerbaijão, existe um claro planejamento de Erdogan que vem com a ideia do panturquismo. Então, lá você tem áreas, Cazaquistão, Azerbaijão, etc., muito embora turcos sejam sunitas e azerbaijanos xiitas, há um claro movimento no sentido de um dia tomarem aquele território, pelo que nos consta. Bom, e aí eu queria colocar um último ponto para fechar essas ideias iniciais, e que eu não sei se todos perceberam. Uma arma usada neste conflito, e muito usada, inclusive eu vi repórteres entrevistando atores lá no palco de operações, e que filmavam isso, foram os drones. Não são drones desses que a gente vê aqui no Brasil, né, na praia. Eu estou falando de aviões não pilotados, verdadeiras armas de guerra, e que são criados, vejam bem, no governo Obama. Os Estados Unidos foram acusados pela Anistia Internacional e pela Human Rights Watch, mais de uma vez, de crimes de guerra, porque esses drones sobrevoam, atacam e lançam um segundo ataque quando as vítimas estão sendo socorridas. Isso aconteceu mais de uma vez, por exemplo, no Paquistão. E foi uma arma muito usada pelos azeres nessa guerra. Não vou entrar no mérito em quem vendeu esses drones, isso é uma outra questão, mas centenas de drones militares foram comprados e usados, inclusive, contra civis. Então, nós temos aqui um outro caso claro de crimes de guerra. Então, me parece que ainda é muito cedo para sabermos a real extensão dos crimes de guerra cometidos. Para quem está longe, acompanhando pela imprensa, sabemos que a morte de civis, a destruição de alvos não militares, a destruição de meios de subsistência, o uso de drones. E o uso de drones é um novo debate no direito humanitário, porque eu pergunto para vocês, se eu sou um militar, estou no Pentágono, pilotando um drone, e ataco civis no Oriente Médio, ou do Cáucaso, para ser mais preciso aqui no nosso contexto, por quem eu devo ser julgado? Não é? Vamos aqui pensar numa jurisdição universal? Então, ficam aqui essas questões para a gente, se for o caso, aí retomar com mais alguns debates. Muito obrigado. Obrigado, professor Flávio Bastos. Eu passo a palavra agora ao professor Michel. Por favor, professor Michel. Muito obrigado, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu queria cumprimentar o CEPIM e a ESA pela realização do evento, também as entidades que são membros
do Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade, na pessoa do professor Paulo Casella e também do professor Arthur Capella. E um cumprimento especial aos palestrantes de hoje, o Arthur Haroyan e o professor Flávio Bastos, pelas exposições e também pelos relatos que foram bastante interessantes. Eu, como moderador aqui, gostaria de trazer um ponto que foi recentemente revelado, né? Uma novidade nesse conflito que já dura décadas, mas nós tivemos, agora no mês de novembro, um novo acordo de cessar-fogo. Inclusive, enquanto o evento estava sendo organizado, esse acordo veio à tona, então é uma novidade para a gente trabalhar. E o acordo foi firmado, né, entre a Armênia, do primeiro-ministro Pashinyan, e o Azerbaijão do presidente Aliyev, e foi intermediado com o protagonismo da Rússia. Mas o professor Flávio Bastos, na sua exposição, trouxe outros grandes interessados nesse acordo, né? Por exemplo, Estados Unidos, Turquia, Irã, a União Europeia propriamente, mas mais por intermédio da França, que compõe também o Grupo de Minsk, e entre outros. Esse acordo, principalmente do lado armênio, teve diversas críticas, né? Mas para a gente manter o foco do evento, eu queria trazer os aspectos humanitários para a gente trabalhar. Alguns deles eu destaco, alguns pontos desse acordo que foi recentemente firmado entre a Armênia e o Azerbaijão de cessar-fogo. A entrega de algumas áreas territoriais, né, de Artsakh ao Azerbaijão, que antes eram ocupadas por povos de origem armênia, populações que estavam ali assentadas há anos, e isso o Arthur Haroyan trouxe muito bem na sua exposição, sendo deslocadas, né, tendo que deixar as suas casas, e recentemente vieram aí denúncias de destruição de igrejas, de monumentos culturais armênios da região, né, até denúncias aí de continuidade do genocídio de 1915, por conta dessa destruição dos monumentos culturais da Armênia, e também mapas que foram divulgados, que foram denunciados, mapas que surgiram, que foram divulgados por azerbaijanos, azeris, com ali um grande Azerbaijão, né, que, como o próprio Arthur Haroyan trouxe na sua exposição, incluíam ali áreas de Yerevan, de Sevan, que são propriamente armênias hoje. E dos dois lados também nós temos aí denúncias de violações ao cessar-fogo, tanto do lado da Armênia quanto do lado do Azerbaijão. Ou seja, a meu ver, me parece que esse acordo ainda tem muito pano para manga, se eu posso dizer assim, né? Essa história parece a mim que ainda não acabou. Então, para inaugurar os debates, eu queria saber do Arthur Haroyan e do professor Flávio se eles acham que esse acordo pode ser ainda uma grande bomba relógio humanitária na região, né? Porque nós tivemos um cessar-fogo, mas pelo que estamos observando, parece que é um cessar-fogo de fachada, né? Que daqui a alguns anos pode ser que esse conflito estoure de novo e que nós tenhamos aí perdas humanitárias muito grandes nesse contexto. Então, eu deixo aqui esse primeiro ponto para debate e estamos abertos a perguntas aqui no chat, Felipe, no chat aqui do... Então, quem tiver aí interesse, quiser fazer alguma pergunta, formular ou colocar algum tópico para discussão, estaremos aqui atentos ao chat. O Arthur quer falar, Arthur? Professor, se você quiser, por favor, depois eu acrescento. Então, a pergunta... Muito obrigado, Arthur. A pergunta do Michel é uma pergunta de ouro, né? Na verdade, de fato, a gente sabe que este conflito é um conflito antigo. Vamos até... Eu gosto muito de analisar esses fatos à luz da arte, da etimologia, né? Já disse um grande pensador que a minha linguagem reflete o meu universo, né? E vejam, Nagorno-Karabakh. Nagorno é um termo russo que
que significa montanha, alta montanha. Karabakh, Jardim Negro, é um termo turco negro. Cara em turco é negro. E Karabakh, é persa, que significa jardim. Então, até o nome da região demonstra a complexidade do problema que existe lá. Aí também peço ao Arthur que me corrija se eu cometi alguma gafe aqui etimológica. Mas eu vejo, eu não vou dizer com pessimismo, de certa forma, com certo realismo, eu não vejo uma solução permanente que nunca foi adotada e não foi agora. Isso é apenas um cessar-fogo, não é? Que tem por função imediata impedir a maior continuidade de mortes. A notícia que nós temos é que cerca de 1.000 soldados armênios morreram, só agora entre agosto e outubro. O Azerbaijão não revela os seus números, mas os últimos números que eu havia recebido, eu estudei com várias pessoas lá de Erevan, né, no Canadá, e me mandaram em torno de 6.000, 7.000 soldados azerbaijanos mortos. Porque, veja, a região de Artsakh é uma região armênia. Quem tem o domínio militar, aliás, militarmente a Armênia foi vitoriosa entre 88 e 94, são os armênios. Então você tem uma perda ainda maior de homens, de soldados combatentes e mulheres combatentes, tentando tomar um território. Há um cessar-fogo com essa função. Mas do ponto de vista político e do entendimento geopolítico, inclusive com a participação desses grandes players, não há nada. Então, há um certo... se até alguns anos atrás a Armênia vivia um momento de otimismo, de ser uma nova nação do ponto de vista econômico, político, há agora um recrudescimento desse otimismo, de um certo pessimismo em relação ao futuro breve aí. Não há solução adotada. Então, sim, eu vejo a possibilidade de um novo conflito e mais grave se nada for feito. Né? Aliás, alguém colocou aí no chat sobre a Geórgia. A Geórgia é inimiga da Rússia. A Rússia apoia os armênios. Então, a Geórgia é outro player que não vê a Armênia com bons olhos. Não é? Vamos também jogar isso aqui. Então, vejam que, do ponto de vista geopolítico, não me parece aí, e nem em termos de acordos, que tenha ocorrido algo promissor, viu, Michel? Michel? Oi, estão me ouvindo? Sim. Também acho, Flávio. Como eu tinha já colocado a minha posição já nas primeiras perguntas, na primeira oportunidade que eu falei, acho que é uma bomba relógio humanitária. Essa história, pelo menos a meu ver, está longe de acabar. E eu não sei, eu acho que ninguém sabe, né? Como ter uma saída humanitária digna, sem prejuízo de perda de aspectos culturais ou, enfim, né, sem muitos refugiados ou coisa do gênero. Não sei se o Arthur Haroyan quer comentar algo a respeito. Sim. Ele que esteve presente lá nos anos 90 e agora a história está sendo revivida, né? Talvez daqui 10 ou 20 anos nós tenhamos um novo conflito na região. Eu gostaria de acrescentar que nos anos 90, quando o cessar-fogo foi assinado, foi um cessar-fogo, mas a Armênia, de fato, saiu vitoriosa na guerra, porque os territórios continuavam serem dominados pelo exército armênio e pela Armênia. Foi formado aquele grupo de Minsk que em 30 anos não conseguiu fazer praticamente nada. E agora é muito engraçado como os ázeres estão tão felizes porque acham que eles venceram guerra. Talvez sim, porque alguns territórios passaram para eles, mas eles não estão... eles estão descartando um fato muito importante, que quem está lá agora não são eles, não são os armênios, são os russos. Então, se em 1917 Stalin assinou para passar este território
para o Azerbaijão. Depois de 100 anos e pouco, Putin fez a mesma coisa, passando esses territórios para eles, porque quem estão lá são os russos, e não são os ázeres, e não são os armênios. Então, sim, é uma bomba de ação lenta, na minha opinião, porque depois de 5 anos, porque esse acordo foi assinado até 5 anos, depois de 5 anos, as coisas, infelizmente ou felizmente, vão voltar. Posso só colocar um comentário adicional, Michel, rapidinho? Claro, Quero lembrar que muitos, à época do conflito nos Balcãs, quando já havia ocorrido esse primeiro cessar-fogo que o Arthur acabou de mencionar, nós tivemos a questão do Kosovo. Então, havia muita gente dizendo o seguinte, olha, o Kosovo, que é uma região autônoma, né, tem que ter uma solução como a do Cáucaso. Quando, na verdade, não funcionou, e hoje nem a região do Kosovo, os Balcãs é um papo para outro dia, mas nem a região do Kosovo está segura hoje em dia. Não está resolvida, assim como a situação do Cáucaso, né? Então, e outro fator que a gente deve considerar é a presença da Turquia. Este é um fator que tem relação mais direta com a questão humanitária na região. Qual é o plano de Erdogan para os próximos 10 anos na região ali? Não é? Eu vou lembrar que a Turquia já está no Chipre há muito tempo, e também, inclusive, fundou um estado, os estados turcos do norte, que nunca foram reconhecidos pela comunidade internacional. Artsakh nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. Então, qual é o papel da Turquia aqui? Me parece que isso é um fator muito importante, porque a Turquia contém no seu território a maior base aérea norte-americana. Ela é da OTAN. Então, se você colocar a Rússia nesse jogo de xadrez, eu fico bem preocupado mesmo com a Armênia lá, viu? Eu ia perguntar agora mesmo, né, uma pergunta que o Cássio Coutinho fez no chat aqui sobre a semelhança entre o conflito de Karabakh e o conflito lá do Kosovo com a Sérvia, né, nos Balcãs. Então, acho que está respondido. E eu queria colocar alguns elementos, aproveitando que o Arthur Haroyan falou também, além daqueles que eu destaquei, elementos do acordo que foi recentemente firmado, tivemos também, né, a criação do corredor Lachin, que é uma passagem entre o outro, né, o enclave de Nakhichevan, do Azerbaijão, que era uma região afastada, ficava ali separado do Azerbaijão, não vou dizer territorial, mas o grande Azerbaijão, que estava ali onde fica Baku, né, o Azerbaijão tinha um enclave no seu território e tinha a Armênia no meio. Então criaram um corredor agora para essa passagem, que é administrado pelos russos, um corredor de 5 quilômetros, que vai ficar sob controle russo por alguns anos, agora não me lembro se 5 ou 10 anos. E a questão do panturquismo, né, colocada pelo professor Flávio. A presença da Turquia na região, denúncias de que ela forneceu armas e parte daqueles drones usados pelo Azerbaijão nos ataques, as recentes invasões, né, protagonizadas pelo presidente Erdogan ali na região toda, né, na Grécia, no Chipre, a Líbia, que esse ano também voltou, né, aos jornais, às capas dos jornais, que todos estão dizendo que é um novo Vietnã, a Líbia, né, porque agora é um conflito entre Rússia e Turquia que está sendo feito na Líbia. Então, todos esses elementos potencializam ainda mais o conflito. A gente não sabe até que ponto essa batalha entre Rússia e Turquia pode influenciar ali no conflito, né? Porque a Rússia é mais aliada da Armênia, tem tratado militar com a Armênia, e a Turquia apoia os azeris porque são da mesma etnia. Eu queria trazer ao debate agora uma pergunta que foi formulada pela Isabela Vilas Boas. Ela diz: boa tarde a todos, gostaria de saber se o Brasil teve algum posicionamento a respeito do genocídio armênio. Caso positivo, como os expositores avaliam esse posicionamento, e negativo, caso negativo, como deveria ter ocorrido.
O Brasil, eu já adianto, não reconhece o genocídio armênio, então eu deixo a segunda parte da pergunta para os expositores. Como poderia vir esse reconhecimento? E eu acrescento agora um outro elemento meu. Se o fato, como o professor Flávio trouxe na sua primeira exposição, do genocídio armênio não ser tão reconhecido quanto o Holocausto pela comunidade internacional influencia em um novo conflito. Porque eu imagino, por exemplo, agora, se um novo conflito tivesse lugar entre a Alemanha e Israel, eu tenho certeza que a comunidade internacional se mobilizaria muito mais, né, do que está se mobilizando hoje em relação à Armênia e Azerbaijão. Então, em primeiro lugar, como vocês avaliam que esse reconhecimento do genocídio pode ser feito pelo Brasil? E, em segundo lugar, se isso tem influência no conflito da região e influência na comunidade internacional a respeito do conhecimento desses fatos e da mobilização. Quer começar, Arthur? Quer que eu comece? Pode começar, professor Flávio, eu acrescento. Então vamos lá. Em 2015, no centenário do genocídio armênio, o Senado brasileiro, por uma iniciativa do então senador, não sei se ainda acho que não, Aloysio Nunes, né? Me fugiu o último nome dele agora, apresenta uma moção no Senado para reconhecer o genocídio armênio, e o Senado aprovou. Mas houve uma reação imediata do embaixador turco no Brasil, e o recado é muito claro: se vocês reconhecerem o genocídio armênio, acabou o comércio entre Brasil e Turquia. Eu quero lembrar que o Brasil, eu sou, com todo respeito às opiniões contrárias, eu sou um anti-armamentista. Eu acho o armamentismo um comércio imoral, porém bilionário para o Brasil também. O Brasil sempre vendeu muita arma para o Oriente Médio, né? A gente sabe, algumas inclusive usadas nesses conflitos terríveis sobre os quais a gente conversa. Mas o Estado brasileiro, ele recebe uma chamada do Estado turco sobre isso, mas não reconhece o genocídio armênio. E também, salvo engano meu, algum estado da federação, não sei se foi Minas Gerais, reconheceu. Mas esta técnica de usar o fator econômico para impedir o reconhecimento pela Turquia, ela é descrita pela Samantha Power no livro dela, quando os Estados Unidos também tentaram reconhecer o genocídio armênio. Eu quero lembrar que o genocídio armênio, se teve uma pessoa que à época denunciou, e não havia internet, né? Não havia celular, nem WhatsApp para receber uma imagem na hora. Quem denunciava para o New York Times o genocídio armênio era o embaixador norte-americano Morgenthau e alguns jornalistas da Reuters, etc., que inclusive foram presos lá na época. Então, os Estados Unidos estiveram, de certa maneira, apoiando os armênios durante o genocídio, por conta da posição do Morgenthau, mas até hoje não reconheceram. Então, é preciso ter força, e isso talvez seja um sinal do enfraquecimento do Estado, das estruturas estatais soberanas, diante do poder econômico. A gente discute muito isso quando falamos em direitos humanos e empresas, né? É preciso analisar isso, mas nós efetivamente não reconhecemos, infelizmente, não há dúvida de que houve um genocídio. Todo estudo do caso leva você a uma conclusão, que não outra, de que houve um genocídio claro. As próprias marchas da morte, usadas pelos nazistas ao final da Segunda Guerra, quando tiraram os prisioneiros de Auschwitz, foram usadas como instrumento per se de morte, de assassinato, quando os armênios eram obrigados a marchar para o deserto, né? As mulheres, as crianças e tal. Então não há dúvida que houve um genocídio. O que atrapalha é a questão política e econômica, aí me parece. Na verdade, os armênios, a gente não tem um objetivo de provar para o mundo que teve um genocídio e tal. O nosso objetivo é que este genocídio
seja reconhecido, porque quando a gente fala da Armênia, muitas pessoas associam a Armênia com passados tristes, sangues, guerras, genocídios, etc, etc. Temos também páginas na nossa história mais iluminosas, mais alegres e tal. Mas como o professor Flávio mencionou os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos na época da Primeira Guerra Mundial era contra da coalição entre Turquia e Alemanha, e eles defendiam os armênios. E como o embaixador Morgenthau escrevia tudo, mandava tudo registrado, fotografado para os Estados Unidos, tudo isso saía no New York Times. Então, se as pessoas querem alguma prova, digamos assim, está tudo registrado. Os armênios não têm o objetivo de provar isso. Nós não somos os ázeres para tentarmos provar os nossos territórios históricos, etc, etc, porque tudo é claro e tudo é evidente. E o que gostaria de acrescentar, que é um exemplo meu particular, a relação do Brasil, reconhecimento do genocídio pelos brasileiros, do povo brasileiro. Quando me perguntam de onde você tem sotaque, eu falo da Armênia. Aí a pessoa pergunta, a Armênia, perto da estação, é da estação. Então, acho que como as pessoas não têm essa noção que existe um país, Armênia, reconhecer algum genocídio de um povo que eles não conhecem não faz sentido. Acho que toda essa cultura tem que começar desde a educação, desde a escola. Eu não estou exigindo uns livros didáticos sobre a Armênia e sobre o genocídio armênio para colocarmos nas escolas, mas menções como tem sobre o Holocausto judeu, tem que ter sobre genocídio armênio, tem que ter sobre sofrimento do povo sírio que aconteceu recentemente, da Ruanda, etc, etc, etc. Falando muito sobre isso, as pessoas vão saber que isso está errado, isso não podia acontecer, isso é um crime. Então, exigir muita coisa dos, por exemplo, não que eu generalizar, mas dos brasileiros eu não posso, porque eles confundem país Armênia com estação Armênia, infelizmente. Isso é um pouco engraçado, às vezes é uma situação engraçada sempre, mas ao mesmo tempo triste. Michel, eu posso complementar, porque os comentários são tão interessantes, claro, e a gente... vejam bem, olhem a importância, e eu digo isso para os jovens, né? A importância da memória histórica. Os paulistanos não sabem, na sua maioria, que o bairro oriental da Liberdade, um bairro japonês, chinês, coreano, etc., hoje, é um sítio arqueológico onde existe uma necrópole dos escravos africanos. As escavações começaram. Era naquele local, ali quando você desce a Fagundes, vindo ali da Praça da Liberdade, que os escravos eram enforcados. Os escravos que fugiam das regiões do interior de São Paulo e outras regiões do Brasil eram enviados para serem enforcados na Liberdade. O nome não é um nome à toa, né? Ou o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Então, entre passado e presente, como diz uma conhecida minha, pensadora lá argentina, a Maria Inês Mudrovnich, entre passado e presente não existe uma relação de afastamento, de ausência. Existe uma relação de integração. Eu tenho um presente porque eu tenho um passado. O povo armênio é muito orgulhoso da sua história, e com razão. O Arthur citou que existem passagens bonitas, sim, as músicas, a culinária, as igrejas, o próprio cristianismo, foi o povo pioneiro no cristianismo. E vou dizer mais, no Império Otomano, era das comunidades mais ricas e cultas. O genocídio armênio começa em 24 de abril de 1915, com a morte de 600 intelectuais brilhantes armênios, porque a intelectualidade é sempre a primeira a morrer nos genocídios, nas perseguições, porque é dela que vem esse sentimento de pertencimento, de nação, de resistência. Então é importante deixar isso claro, né? E, de fato, não é de se estranhar que confundam a Armênia com a estação Armênia.
Obrigado, Arthur e professor Flávio. Eu vou fazer aí uma última pergunta, porque nós já estamos aí no adiantado da hora, temos pouco aí, aproximadamente 10 minutos para concluir o evento. Então, vamos lá. Duas perguntas do Sarkis Sarkisian que eu vou condensar em uma só. Tá? Ele pergunta primeiro como vem a posição do Irã no conflito e como os anseios pan-turquistas poderiam extrapolar aos seus territórios fronteiriços do norte, que tem maioria azeri. E em seguida ele pergunta, né, sobre os interesses da Rússia. Então, condensando as duas perguntas, como vocês veem, nós falamos já dos interesses da Turquia no conflito, como vocês, Arthur e Flávio, veem os interesses de Turquia e Irã? Lembrando que foi noticiado recentemente também que, apesar do Irã ter uma posição pró-Armênia, eles estavam muito cautelosos por conta da maioria azeri que vive ao norte do seu território, que possivelmente seria separatista. Então, caso ali o Azerbaijão conseguisse avançar sobre algumas áreas da Armênia, poderia despertar esse sentimento separatista na maioria azeri que vive no norte do Irã também, nesse projeto de grande Azerbaijão, de formação do corredor turco, que vai da Turquia até o outro lado do Cáspio, no Turcomenistão, entre outros. Então, a pergunta é essa: como vocês enxergam os interesses de Irã e Turquia na região? Irã e Rússia, perdão. Já falamos de Turquia. Olha, essa é uma. Primeiro quero mandar um abraço para o Sarki. Nós já estivemos juntos lá no Clube Armênio, há uns anos atrás, comendo umas excelentes esfirras. Aliás, eu sou fã das esfirras armênias, pelo menos no clube ali que eu comi. Olha, sensacional, recomendo. Ali no Planalto Paulista. Eu recomendo também. Olha, negócio de enlouquecer, viu? Mas vamos lá. Eu diria o seguinte: eu não vejo uma tentativa da Rússia em trazer a Turquia para o seu lado. Por quê? Porque a Turquia é da OTAN. A Turquia, por mais que ela faça, isso já está provado, por mais que o Erdogan estabeleça um regime autoritário, populista, etc., e disso nós manjamos bem no Brasil, atue, nada vai acontecer. Por quê? Porque existem interesses políticos, militares e econômicos muito claros, e a gente não pode ser ingênuo. Não é? É por isso que eu acho que os armênios correm um sério risco em Artsakh de uma limpeza étnica ou de um novo genocídio. Porque eles não estão lá por conta de interesses econômicos ou políticos, a não ser a sua terra, a sua tradição. É claro que é um país que quer crescer economicamente, mas na sua terra. E não é o caso do Azerbaijão. Há outros interesses por trás aí. E não vejo como a Turquia vai se aproximar da Rússia, não. Posso estar errado, né? Eu não sou um especialista na matéria. Eu lembro aqui do nosso amigo James Tamjan, por exemplo, que o é. Agora, em relação ao Irã, e é interessante, porque eu dei uma palestra semana passada para uma universidade iraniana e falei outra agora, eu vou perguntar isso para eles. Porque o Irã, de fato, se manteve numa postura, eu entendi pelo menos como pró-Armênia, talvez preocupado com essa questão separatista. E quero lembrar que, historicamente, os persas, né, não são amigos dos turcos. Então, eu não vejo, assim, uma proximidade muito grande, não. Este caso só vai ter solução com uma grande conferência, com a presença de todos, especialmente de Armênia e Azerbaijão, mas especialmente de Armênia e Azerbaijão. Também, quando eu vejo muitos países europeus, União Europeia e a Rússia se reunindo, eu fico com medo, porque, vejam bem, até hoje, o conflito que mais... Tudo isso, gente, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, ainda é efeito da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial gerou mais consequências para o mundo do que a própria Segunda, até porque a Segunda foi consequência da Primeira também. E os tratados que os europeus fizeram no Oriente Médio é que geram grande parte, até hoje, desses conflitos.
Você quer entender todo esse contexto? Estude as raízes da Primeira Guerra Mundial. Não é? E nós vamos ter aqui um esclarecimento também. Tratado de Sèvres, principalmente, né? É o que diz que foi ali o que desencadeou todo o conflito na região. Vejam, quando o Estado Islâmico, isso foi filmado, filmou a derrubada dos marcos fronteiriços no Iraque e na Síria, eles expressamente olharam para a câmera e disseram: o Tratado Briand-Kellogg, que cria a Síria, que cria o Iraque, isso tudo foi consequência. E está aí, com a queda, com o fim da Guerra Fria, desde o final do início da década de 90, nós vemos esses conflitos étnicos antiquíssimos ressurgirem. O genocídio de Srebrenica, quando o Ratko Mladic olha para a câmera e diz: hoje vamos devolver Srebrenica para a grande nação sérvia, ele se referia à Batalha de Kosovo-Poje, Pássaros Negros, ocorridas no século XII. Se não me falha a memória, século XII. Quando os otomanos foram derrotados pelos sérvios. Né? Então, aliás, os sérvios foram derrotados pelos otomanos. Então, temos que voltar lá atrás para compreender tudo isso. Arthur? Sim, como o professor Flávio disse sobre Pérsia, a Pérsia era inimigo do Império Otomano. E com esse novo surgimento do novo Atatürk, que é o Erdogan, Pérsia jamais vai querer que Império Otomano voltasse. Pérsia não, Irã jamais vai querer que Império Otomano voltasse hoje em dia. Talvez Irã não tem, de fato, não tem nada contra o Azerbaijão, mas como Azerbaijão e Turquia fazem uma coalição só, o Irã, obviamente, tem que defender, por causa dos seus interesses, tem que defender a Armênia e estar ao lado da Armênia. Isso sobre Irã. Sobre Rússia, se Rússia continuar fazendo esse tipo de jogo entre Armênia e Azerbaijão e Armênia, logo eles vão perder todas as bases militares que eles têm na Armênia. Isso de fato. A Armênia vai falar: tá bom, então se você não está cumprindo as suas obrigações, a gente vai chamar a Europa para colocar as suas bases militares na Armênia ou Estados Unidos. Rússia não vai querer isso e Rússia também tem que tomar uma certa decisão. E para fechar esse triângulo dos três países, a participação da Turquia neste jogo, para os armênios foi mais psicológico do que outros fatores. Porque quando armênio pensa que turco volta depois de 100 anos para fazer aquilo que ele fez em 1915, isso é uma arma talvez mais poderosa, esse fator psicológico é uma arma mais poderosa do que qualquer tipo de drone militar, etc. Então, todos têm seus pontos de vista não, suas posições, e a Armênia, entre este triângulo, está fazendo esse movimento de desaparecer do mapa que nós não podemos permitir. Bom, agradeço as falas do senhor Arthur Haroyan e do professor Flávio Bastos, mas ainda não estamos encerrando. Primeiro eu vou abrir para considerações dos professores Paulo Borba Casella e do professor Arthur Roberto Giannatasio Capella. Por favor, professor Paulo. Muito bem. Muito obrigado aos nossos palestrantes, Arthur Haroyan, o Flávio Bastos e ao Michel Bourdoglian Lutaif como debatedor, ao Felipe e ao pessoal da EPA por todo o trabalho de organização e de coordenação para que o evento acontecesse. Como foi justamente a última reunião do ciclo do Fórum Permanente neste semestre, e lembrando que nós começamos em agosto com a instalação do fórum e a palestra sobre o genocídio armênio, que é um tema recorrente, foi mencionado quando se falou no Holocausto, a professora Tuti Carneiro, foi mencionado quando se falou
o negacionismo, a palestra do professor Marcos Napolitano, e já vimos que é um tema que terá de continuar a ser estudado e debatido. Essa importância de conhecermos e conversarmos, discutirmos, divulgarmos a capacidade do ser humano de criar dor e sofrimento para o seu semelhante. Então, os genocídios e os crimes contra a humanidade, que nós já temos uma continuação, por isso, justamente, o nome de Fórum Permanente, porque há uma continuação a ser dada, inclusive do ponto de vista de divulgação junto à opinião pública em geral, é muito abstrato, mas o meio jurídico e as pessoas que trabalham com direito internacional e com relações internacionais, esses têm a obrigação de saber que você não pode confundir os 5.000 anos de história da Armênia com a estação armênia, que é um gesto de carinho e de homenagem à colônia armênia, sobretudo de São Paulo, feito pelo metrô de São Paulo. Eu acho que essa contribuição de vocês hoje foi importante para mostrar justamente que nós estamos diante de um tema que é preciso continuar a estudar. Arthur Capella, por favor. Obrigado, professor Paulo, pelas palavras. Eu primeiro vou pedir desculpas, eu fiquei aqui o tempo inteiro, mas minha conexão está péssima, então eu desliguei a câmera para evitar para conseguir ver tudo com calma. Então, por isso eu estou sumido, mas estou aqui o tempo inteiro. Então, peço desculpas desde já. Primeiro, obrigado a Arthur Haurayan pela fala comovente, e também para entender que o Brasil seja talvez queria só um comentário, uma nação acolhedora há 12 anos, acho que mudou para aqui em 2008, e, enfim, fico muito feliz em ouvir o seu relato e os seus comentários, até os relatos pessoais que você traz para a gente conversar. Flávio, grande amigo, nos conhecemos desde 2015, trabalhamos junto desde 2015 com muitos projetos de direito humanitário, direitos humanos, as simulações, então é uma honra tê-lo aqui novamente e ouvir as suas considerações muito geniais, como sempre. Muito obrigado. E o meu comentário é rápido, não é nada, dizer que não é nada muito, é um comentário, um complemento, e é rápido. E eu começo aqui com a fala do Paulo, o professor Paulo Casella, em que ele dá essa questão muito interessante nesse fórum da recorrência do tema do genocídio armênio. Tá? Eu acho que isso é uma questão importante para ser lembrado, não só pela odiosa frase atribuída ao Hitler ou do Hitler, mas porque ela mostra algumas coisas que me tocam, que dialoga também com o que o professor Flávio disse, que isso, de uma certa maneira, conversa com os Balcãs, né, e consequências da Primeira Guerra Mundial. Era exatamente isso que eu queria fazer um comentário, que é o seguinte. Eu fico pensando que a recorrência do genocídio armênio, ou do tema do genocídio armênio, e o que aparece aqui, ela tem muito a ver também com a recorrência de um certo tipo de um não adequado encaminhamento jurídico internacional das questões da Primeira Guerra Mundial, que não são só a Primeira Guerra Mundial, é o anterior à Primeira Guerra Mundial e a posterior à Primeira Guerra Mundial. A gente está há 100 anos, até mais, né, um pouquinho, tentando, enquanto juristas internacionais, tentando trabalhar com esse legado, que por um lado é interessante, a gente tem uma conversa bastante, eu e o professor Paulo já no livro sobre Versalhes, né, como os erros e os acertos de Versalhes, mas a gente está 100 anos tentando lidar com esse, a minha particular visão, com esse sufocamento de movimentos e ao mesmo tempo com essa postura tradicionalmente imperialista que segue dos países europeus desde antes da Primeira Guerra Mundial, e depois, né, depois da Primeira Guerra Mundial, com as barrando e tentando conter descolonização ao longo dos séculos XIX e XX, e eu vejo isso muito como que nessa interface entre direito e política, nas relações internacionais, o quanto que a gente, exatamente por haver uma reprodução contínua por meio da linguagem do direito internacional, de uma lógica, e essa é uma visão particular de teoria crítica, de assimetria e juridificação
ou de cristalização jurídica de assimetrias e de desigualdades, de exploração, de imperialismo e de iniquidades, é que a gente se vê à volta nesses horrores. Então, é uma coisa particular minha, mas percebeu o quanto que o direito internacional, a encaminhar muito mal as questões da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e os processos colonizadores, vejo muito como a gente vai ver a recorrência do tema do genocídio armênio como uma recorrência de um projeto de dominação civilizatória dos últimos 300 anos, em diferentes escalas, diferentes graus. Claro que aqui eu não estou falando só do conflito Nagorno-Karabakh, né, nem genocídio armênio, mas estou falando enquanto que isso, para mim, na minha visão, ela reproduz uma estrutura que nós, internacionalistas, temos lidado há certo tempo em tentar utilizar a linguagem do direito internacional para minimizar isso e para combater essas atrocidades, mas, por outro lado, é o próprio direito internacional que a gente estuda e usa para combater as atrocidades que legitimou, e de certa forma legitima, em outro grau, essa prática odiosa dos crimes contra a humanidade. Então, claro, isso é muito menos jurídico, muito mais jurídico-político, mas ainda assim o complemento perceber que nesse diálogo constante que eu, o professor Paulo, a professora Maria Luísa, o Felipe, a gente tem feito nesse fórum permanente sobre genocídio e crimes contra a humanidade, próximo semestre, enfim, quando a gente for voltar, efetivamente, eu vejo que é importante ter atenção não só ao fato que a Armênia não é só a estação do metrô, ela também, acho que é isso que o professor Paulo menciona, é interessante, a Armênia é muito mais do que isso, né, e acho que isso é perceber o quanto que nossa realidade local está impactada e como que esse fórum é permanente, precisa revisitar esses temas constantemente para a construção da memória da história aqui no Brasil, e, enfim, entre os estudantes de direito e de relações internacionais, para perceber o quanto que o direito internacional ele tem promessas de mudanças e de felicidade, mas o quanto ele também legitimou e legitima ainda de diferentes formas essas práticas odiosas. Então, fico feliz em poder retomar essa conversa no próximo ano com todos, e a gente vai, acho que pode ser bem, todas e todos, e explorar mais essas interfaces interdisciplinares entre direito, política e história, como foi bem lembrado aqui na nossa conversa. Muito obrigado a todas e todos. Agradeço os comentários dos dois professores, professor Paulo, professor Arthur. Passo agora os comentários, considerações finais, pela ordem, do senhor Arthur Haroyan e depois do professor Flávio Bastos. Por favor, senhor Arthur. Considerações finais. O que seria, desculpa, considerações finais? Poderia abrir essas assuntos? Um fechamento, alguma coisa que o senhor queira acrescentar mais no nosso encontro de hoje. Ok, eu acho o importante que eu sempre falo, quando você reconhece algum crime, este crime não se repita. Então, se na época os grandes líderes tivessem reconhecido o genocídio armênio, tudo isso que está acontecendo agora não teria acontecido. Como reconhecer o holocausto dos judeus, eles estão em paz, o problema deles são outros, agora entre Palestina e etc., mas não é contra a Alemanha. Eu acho que isso é essencial. Quando você reconhece alguma coisa, essa coisa não se repite. Eu convoco aos todos participantes desse fórum que, como o professor Paulo disse, a Armênia não é apenas uma estação, tem mais de 5.000 anos de história, então uma história muito bonita, uma história muito importante. Eu aconselho entender e pesquisar mais sobre este país que se chama Armênia. Muito obrigado por terem me convidado nesse fórum tão importante. Agradeço. Professor Flávio? Bom, eu quero agradecer a toda a organização do fórum, na pessoa do professor Casella, e isso inclui meus amigos Michel, Arthur Capella, agora o Felipe, né? Eu quero lembrar que o Arthur Capella esteve na minha banca de doutorado, para minha honra, sobre genocídio indígena. É uma pessoa, é um jovem que me inspira muito. E aí é bom eu fazer essa minha prática de me inspirar em jovens para eu continuar jovem dentro do que for possível. E o Michel é outro jovem que chegou para marcar minha vida como um outro talento também, a quem eu agradeço. Eu queria deixar só um recado para os mais jovens, para os estudantes, né? Que atentem muito para essa questão da memória,
porque ela está, por alguma razão, ou N razões, cada vez mais ditando alguns retrocessos hoje no mundo. Acabou de sair um documentário no Netflix sobre o legado de Leopoldo II no Congo. O Congo, que passa pela grande guerra africana, são 6 milhões de mortos, e ninguém fala disso, está hoje sendo explorado pelo Ocidente, sem qualquer regramento naquele país. Não é? Então, essas dinâmicas têm um pano de fundo econômico. O Cáucaso é uma região montanhosa e rica. Então, é preciso a gente considerar esse elemento nessas discussões e a memória. Temos que cuidar da memória histórica. Então, eu quero deixar um abraço a todos, desejar um ótimo final de ano, em 2021. Vamos vencer a Covid, se Deus quiser, e estaremos juntos mais vezes. Então, receba o meu afetuoso abraço. E um abraço ao Arthur Haroyan, de quem o Heitor já havia me falado, mais um armênio dos vários que marcam a minha vida de uma forma muito especial. Muito obrigado. Bom, então, agradeço a presença dos palestrantes, professor Flávio Bastos, senhor Arthur Haroyan, do mediador Michel Lutaif. Agradeço aos co-organizadores, o professor Paulo Borba Casella, o professor Arthur Roberto Anastasio Capella, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, e agradeço, sobretudo, a presença de todas e todos vocês que nos acompanharam nesses 12 eventos, nesse ano bastante atípico, e que tivemos que aprender a mexer em plataformas diferentes e nos atualizar, ficar mais dinâmicos para poder fazer o fórum funcionar. Então, com saudade já que eu fecho os nossos encontros do Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade de 2020 e aguardo a presença de todos vocês no ano que vem. Esperemos que já numa outra dinâmica, um pouco menos virtual, um pouco mais presencial. Boa noite e até o ano que vem. Muito obrigado a todos.